Mas o resultado dá o mesmo. Se você pode multiplicar e depois derivar, o resultado dá o mesmo. É claro, é uma proposição. Ó, resultado básico de limite, já falei várias vezes aqui, falar outra vez. Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e nesse ponto uma tem limite, a outra também tem, os limites são iguais, tá? Isso é um fato básico de limite e te permite concluir a seguinte proposição. Tá? Se as funções f e g coincidem, se elas são iguais, se elas coincidem, não se as funções são iguais, se elas coincidem em uma vizinhança aberta de P real. Se as funções f e g coincidem numa vizinhança aberta de P. E se elas coincidem numa vizinhança aberta de P, elas estão definidas em todos os pontos dessa vizinhança, em particular estão definidas em P, tá? E f, por exemplo, é diferenciável em P, e a função f tem derivada em P, então a função g também tem derivada em P, também é diferenciável em P, e a derivada da g em P é a derivada da f em P. Proposição simples, demonstração também simples, tá bom? Observe uma coisa, ó. Deixa eu apagar aqui. Observar, porque, como o senhor disse, quando a gente está calculando derivada, a gente também está calculando limite. Então, são iguais, né? Mas vamos organizar aqui para ver que é exatamente isso, tá? Então, admita as hipóteses. Então, quais são as hipóteses? As duas funções f e g coincidem numa vizinhança aberta de P. E f é diferenciável em P. Então, vou fazer um desenho aqui, ó. Está aqui o P. Qual é a hipótese? As duas funções, elas coincidem numa vizinhança aberta de P. Está aqui. Coincidem em alguma vizinhança aberta de P, elas coincidem. O que é uma vizinhança aberta de P? É qualquer intervalo aberto que contém o P. Tá? Então, daí as funções f grande do domínio da f tirando P em R e g grande do domínio da g tirando P em R, dadas por f grande de x igual a f pequeno em x menos f pequeno em p sobre x menos p, qualquer que seja o x diferente de p, ou qualquer que seja o x pertencente
ao domínio da F tirando o P, e G grande de X igual a G pequeno em X menos G pequeno em P sobre X menos P, qualquer que seja o X pertencente ao domínio da G pequeno tirando o P. Olha, pessoal. Não. É isso aqui, ó. Podia colocar. Desculpe. Podia colocar, porque eu já estou dizendo quem é o domínio, tá certo? Podia colocar, você está corretíssimo, tá? Podia simplesmente colocar domínio de Fzão e domínio de Gzão, correto, tá? Mas o fato é o seguinte, ó. Isso aí está correto, e além disso, o seguinte, como as duas pequenas, como a F pequena e a G pequeno, coincidem aqui, olhando para a cara da F grande para a G grande, ó, vocês têm que a F grande e a G grande vão coincidir aqui. Que é uma vizinhança aberta e estrita de P. Então, das hipóteses, essas duas funções dadas dessa forma, elas coincidem numa vizinhança aberta e estrita de P. Tem mais um detalhe. Quem é o limite da F grande em X com X tendendo a P? Isso é igual a quê? Não. Quem é esse limite? Me diga. Isso é o limite com X tendendo a P de quem? Exatamente o que você acabou de falar, F de X menos F de P sobre X menos P. Só que a F é diferenciável em P, ó. É a hipótese. Portanto, quem é esse limite? É a derivada da F em P, que é um número real. Então, olha o que é que eu tenho. A F grande e a G grande coincidem em uma vizinhança aberta e estrita de P. E a F grande tem limite em P. Qual é a conclusão? A G grande também tem limite em P. Logo, a G grande tem limite em P. Mais do que isso. Quem é o limite com X tendendo a P da G grande? É o mesmo limite da F pequeno, só que o limite da G grande é o limite com X tendendo a P de quem? G de X, G pequeno, menos G de P sobre X menos P, que é igual a quê? A F de P. Acabou a demonstração. Porque o que é que diz isso aqui? Diz que a G é diferenciável em P. E quem é a derivada da G em P? Porque isso aqui é a derivada da G em P. Não precisa mais escrever nada. Tá? Então, é correto. Tá certo? Então, se duas funções coincidem numa vizinhança aberta de P, e em P, uma delas tem derivada, a outra também tem, as derivadas são iguais. Diga. A gente pode dizer que as proposições também poderiam... A forma dela é essa, a gente poderia escrever que elas coincidem na vizinhança aberta e estrita de P? Seria a mesma coisa? Não, porque para ter derivada em P, as funções precisam estar definidas em P. Mas no caso do limite, que é a... No limite, a proposição do limite, elas não, porque o limite de uma função num ponto para existir, o ponto não precisa pertencer ao domínio da função. Mas para a função ser diferenciável no ponto, o ponto precisa pertencer ao domínio. É a primeira condição de diferenciabilidade, assim como também a primeira condição de continuidade. Tá? E daí sai um corolário, que é o seguinte, ó.
Se duas funções coincidem no intervalo aberto, e nesse intervalo uma delas é diferenciável, a outra também é, e as derivadas são iguais. Então, o corolário desta proposição é o seguinte: se f e g, se as funções f e g coincidem, elas são iguais, elas coincidem em um intervalo aberto I. Aberto I. E nesse intervalo, uma delas é diferenciável e a f é diferenciável em I, então a função g também é diferenciável em I, e a derivada da g em x é a derivada da f em x, qualquer que seja o x pertencente a I. Mas o intervalo precisa ser aberto. Por que esse resultado é corolário desta proposição? Deixa eu ver se eu coloquei correto. Se as funções f e g coincidem em um intervalo aberto I, e f é diferenciável em I, então a g também é diferenciável em I, a derivada da g em x, a f' de x, qualquer que seja o x em I. Por quê? Porque que isso é corolário desta proposição? Porque o I é uma vizinhança aberta de qualquer um de seus pontos. Então, dado um ponto x em I, a f e g coincidem na vizinhança aberta e estrita de x, que é o I. Aberta de x. Coincidem na vizinhança aberta de x, que é o intervalo I. Como a f é diferenciável em I, f é diferenciável em x. Então, a g é diferenciável em x. Isso vale para todo x. Entendido? Por quê? Porque o argumento é que o I é uma vizinhança aberta de qualquer um de seus pontos. Agora, vocês devem prestar atenção que esta proposição diz respeito a intervalos que são o quê? Abertos. Tá? E aí, observe este exemplo. Esta proposição ela é ótima para você derivar funções definidas por partes. Você pega a seguinte função: seja f de R em R, função, claro, né? Dada por f de x igual a x3 menos 6x2 mais 1, se x é maior que igual, se x é maior que igual a 1. E é igual a x menos 4x2, se x é menor que 1. Tá? Que 1. Então, sigam aqui, ó. Primeira coisa a observar é o seguinte. Primeiro pontinho. Tem-se f de x é igual a x3 menos 6x2 mais 1, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo 1 aberto mais infinito. Ó, intervalo aberto. Qualquer que seja x nesse intervalo, f de x é isso aqui. O que aqui está dizendo? Está dizendo que a função f coincide com uma função polinomial no intervalo aberto. Mas a função polinomial sendo diferenciável em R, em particular, ela é diferenciável nesse intervalo aberto. Então a f também é.
Resultado, se duas funções coincidem no intervalo aberto e nesse intervalo uma delas é diferenciável, a outra também é, as derivadas são iguais. Então, conclusão, não precisa escrever mais nada. Porque o que está em cima, repito, está dizendo que a f coincide com uma função diferenciável em intervalo aberto. Então, qual é a conclusão? A f é diferenciável nesse intervalo que é aberto e quem é a derivada da f em x? É a derivada da função que ela coincide, que é diferenciável. Então, é 3x2 menos 12x. Qualquer que seja x pertencente a esse intervalo aberto. Diga. Na aula passada, você fala sobre a derivada da função 1 sobre x elevado a i. Eu vou falar agora, daqui a pouco, tá? Então aqui é um tense, tá? Tense, não é tem não. Outro tense. Tense, f de x é igual a quê? A x menos 4x2, qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos infinito 1, que é um intervalo aberto. Ou seja, a f é uma função polinomial nesse intervalo, diga. Aqui na primeira função, já que ela foi colocada que x é maior ou igual a 1, ali tem que ser fechado no 1. Aqui tem que ser parado do x. A f e a função polinomial coincidem no intervalo fechado no 1. Mas eu não posso aplicar a minha proposição, porque a proposição diz respeito a intervalo aberto. Tá certo? Mas eu vou chegar lá daqui a pouco. Então a f é uma função polinomial nesse intervalo aberto. Daí, como a função polinomial é diferenciável no intervalo aberto, a f também é. Então a f é diferenciável. Ela tem derivada em todos os pontos do intervalo aberto menos infinito 1. E quem é a derivada da f em x para todo x nesse intervalo aberto é quem? A derivada da função polinomial, que é 1 menos 8x. Qualquer que seja x pertencente ao intervalo aberto menos infinito 1. Tá? Agora, a questão a ser respondida. E no 1? Ela tem derivada? Se tiver, não é pelas observações, porque as observações estão para intervalos abertos. Tá? E no 1? No 1, meu amigo, vamos ver o seguinte. Será que ela é contínua no 1? Se ela não for contínua, ela não é diferenciável. Porque continuidade é condição necessária à diferenciabilidade. Tá? Então veja. Outro tense aqui. Quem é o limite de f de x com x tendendo a 1 pela direita? Eu preciso limite lateral, porque 1 é o divisor de águas no domínio da função. Então, isso aqui é o limite com x tendendo a 1 pela direita de quem? Né? Exatamente, é o limite de x3 menos 6x2. Quanto é que dá esse limite? Com x tendendo a 1. Menos 6. Menos 4. E limite com x tendendo a 1 pela esquerda de f de x. É o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de x menos 4x2. Que dá quanto? Menos 3. Qual é a conclusão? Logo, muito bem, não existe o limite
de f de x com x tendendo a 1. E assim, a f não é contínua em 1. Não é contínua em 1. Assim, a f não é diferenciável em 1. Assim, a f não é diferenciável em 1. Portanto,